Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui com mais um vídeo aqui, não é? Falando a respeito das 7 cartas às igrejas da Ásia, não é? Estamos falando hoje a respeito de Tiatira, não é? Ao qual foi endereçado a ela a 4ª carta, não é? Glória a Deus. E o versículo 18 do capítulo 2 do Apocalipse, a palavra de Deus diz: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. O versículo 20 diz: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Observe que, se formos ler aqui, não é, estas cartas e nas igrejas anteriores, a Bíblia, ela vai nos mostrar que Satanás, ele já estava aqui presente, estava ativo aqui na Ásia, quando Jesus, ele enviou estas cartas aqui às igrejas. E que ele tinha sinagoga em Esmirna e Filadélfia, tinha um trono em Pérgamo, não é? Capítulo 2, versículo 13. Em Tiatira, esta igreja a qual estamos falando hoje, não é? Ele tinha aqui uma profetisa que incentivava as pessoas daquela cidade ali a conhecerem as coisas profundas de Satanás, para servir a Deus em um ambiente cheio da influência do diabo. O discípulo de Cristo, o cristão, ele teria aqui que lutar e confiar em Deus, confiante da recompensa para os vencedores. Observe que Jesus Cristo, ele agora começa aqui vendo as boas obras ali. Jesus, ele conhecia e ele elogiou ali, ele elogiava as qualidades daquela igreja ali em Tiatira. O versículo 9 diz: eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Jesus, ele conhecia aqui as obras, o serviço aqui daquela igreja. A igreja em Tiatira era uma congregação ali ativa, não é? Era uma congregação que estava ali, glória a Deus, trabalhando, estava ali se esforçando, porque a palavra de Deus, ela vai dizer que as últimas obras daquela igreja ali eram maiores do que as primeiras obras. E ao invés de esfriar, ela se tornou cada vez mais ativa no serviço a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé ativa, que é mostrada pelas obras, e era tudo que esta igreja tinha. Era uma fé ativa, era uma fé com obras, e os servos de Deus, eles devem ser sempre abundantes na obra do Senhor, naquilo que Deus, ele confiou, aleluia, para mim e para você. Eles tinham amor aqui também. E o princípio fundamental na vida do cristão, aleluia, é o amor. Em Éfeso já faltava o amor, no capítulo 2, versículo 4. Mas Jesus, ele viu esta qualidade boa aqui na igreja de Tiatira. Outra qualidade que Jesus viu aqui foi a fé, não é? Junto, como nós falamos aqui, e também a perseverança daquela igreja.
Observe que o bom solo, a boa terra, ela produz, aleluia, aqui produz bons frutos, não é? Ela produz fruto com perseverança, fruto abundante, como está escrito em Lucas 8:15. Uma qualidade frequentemente incluída aqui nas características que definem os servos de Deus. Aleluia! É a perseverança, e aquela igreja era uma igreja perseverante na fé. Mas Jesus ele também viu aqui, Jesus ele observou no versículo 20: mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Observe que o Senhor, ele aponta ali: mas tenho contra ti, que toleras Jezabel. O problema principal da igreja em Tiatira foi uma atitude tolerante em relação a uma falsa profetisa, e é possível que a mulher realmente chamava-se aqui Jezabel. Mas é mais provável que Jesus ele tenha escolhido aqui este nome por representar toda a maldade da mulher do rei Acabe no século 9 ali, antes de Cristo, não é? Ela teve uma influência terrível em Israel, aleluia. Ela conduzia o povo à idolatria. Jezabel, aleluia, a Jezabel de Tiatira, ela não agiu diferente. Ela agiu de maneira semelhante, seduzindo aqui os cristãos a praticar a idolatria e a prostituição, ou a imoralidade sexual aqui, aleluia, literal, glória a Deus, para todos sempre, ou a impureza espiritual. Ela incentivou os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas aqui a ídolos, não é? Uma prática condenada que representava aqui a comunhão com os demônios, que escrito lá em Atos, no capítulo 15, do 20 ao 29, 1 Coríntios, capítulo 10, 20 e 22. Glória a Deus, era uma atitude condenável. Deus, ele não aceitava esse tipo de atitude, não é? Glória a Deus. O problema da igreja foi a sua tolerância, não é? Desta falsa profetisa. O povo de Deus, ele deve representar, aleluia, deve repreender, aliás, e deve rejeitar aqui falsos mestres, não é? A igreja em Tiatira, ela possivelmente enfatizando o amor ao ponto de esquecer da pureza, da doutrina, dos ensinamentos. Glória a Deus. Ela agora tolerava aqui esta falsa mestra. Nós, como cristãos, devemos sempre lembrar que a sabedoria de Deus é mais importante do que a paz com os homens. Glória a Deus para todos sempre. Aleluia. Escrito em Tiago, no capítulo 3 e o versículo 17. O versículo 21 diz: e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Glória a Deus para todos sempre. Jesus, ele é longânimo, ele é paciente, não é? Romanos capítulo 2, Romanos 2, e o versículo de número, glória a Deus para todos sempre, Romanos 2, aleluia, o versículo 4, a palavra de Deus vai dizer: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando
que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. E esta mulher, esta falsa profetisa aqui, ela abandonou o arrependimento, ela não quis se arrepender. Glória a Deus. E Jesus Cristo, no versículo 23, ele diz: matarei teus filhos. Versículo 23 diz: e ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Observe que pode ser que Jesus ele estivesse se referindo aqui literalmente aos filhos da profetisa. Mas a palavra filho aqui frequentemente se refere às pessoas que seguem o ensinamento ou exemplo de alguém. Assim, os descendentes de Abraão são aqueles que praticam as mesmas obras que Abraão praticou. A obediência a Deus, aleluia, a adoração a Deus. E os filhos do diabo são aqueles que imitam as obras dele também. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma maneira, é provável que os filhos de Jezabel, aqui escrito aqui, sejam aqueles que seguem ou que seguiam os seus ensinamentos e praticavam as suas obras, as mesmas obras que ela, a idolatria, a imoralidade sexual. Glória a Deus para todos sempre. E Jesus aqui, ele diz: se não se arrependerem, Jesus ele mataria aqui os malfeitores. No versículo 23 ainda, lá no final do versículo diz: e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Não é? O castigo divino tem vários propósitos. Um deles aqui obviamente é o castigo dos culpados. Neste caso aqui, Jesus ele prometeu matar as pessoas que praticaram a idolatria e a prostituição, caso não se arrependessem. Mas há um segundo motivo aqui atrás deste castigo aqui. A morte, glória a Deus para todo sempre, de alguns serviriam de alerta para os outros, para que não viessem errar. E as igrejas, elas entenderiam que Jesus realmente aqui sabe de tudo, aleluia, que acontece. E que ele julga retamente segundo as obras de cada um. Então nós devemos aqui observar a importância da disciplina divina, aleluia, para deter o pecado dos outros. Temos vários exemplos na Bíblia. Josué 7, 22 e 20. Ananias e Safira, Atos capítulo 5, versículo 11. A correção pública dos pecadores, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. Nós devemos aprender as lições dos pecados passados e considerar aqui as consequências da desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. E eu concluo aqui dizendo que Jesus ele tudo vê, aleluia, e faz uma distinção, ou seja, uma separação absoluta entre os servos de Satanás e os servos fiéis do Senhor, para que os que insistem em servir ao diabo, ele promete tribulação e morte. Para os discípulos dele, aleluia, glória a Deus, que obedecem à palavra de Deus, ele promete o dia da sua presença e o privilégio de reinar com ele, aleluia, glória a Deus, sobre os inimigos, no dia da sua vinda. E ele promete coroa de vida para mim e para você. Que nós venhamos aprender com os erros desta igreja aqui, deste povo, não é? E não venhamos errar, não venhamos aqui, aleluia, glória a Deus, tolerar, não é? Falsos mestres, falsos ensinos, para que não venhamos ser também condenados à morte eterna, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas que venhamos obedecer a palavra de Deus, aleluia,
porque há promessa de galardão, há uma promessa de vida eterna para mim e para você. Glória a Deus para todos sempre. O versículo 26, para concluir, ele diz: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Promessas de Jesus Cristo, aquele que não é filho de homem para que minta, que não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Amém? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem na paz.